Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde. Espero que estejam todos bem. E hoje vamos para a nossa aula de trigonometria, terceira aula de trigonometria, tá? E hoje a gente vai falar de relações trigonométricas e já vamos começar um pouquinho nas equações trigonométricas. Já vamos dar uma palhinha sobre isso. Esse para quem está focado só no Enem, esse é um assunto que não cai muito no Enem, tá? Mas nos vestibulares lá de São Paulo que eu fazia, despencava. Para quem vai fazer outros vestibulares por aqui, além do Enem, é sempre bom estar atento também, tá? Porque trigonometria é um assunto bem quente nos vestibulares. Esse assunto especificamente da trigonometria não é muito incidente no Enem, mas nos outros vestibulares são, tá? Se você presta outros vestibulares além do Enem, espero que veja a aula até o fim. A gente vai fazer alguns exercícios bem legais sobre isso. Então tá, o que é a relação fundamental da trigonometria? Vocês lembram aqui que a gente tem o nosso ciclo trigonométrico, em que o eixo y é o eixo do seno e o eixo x é o eixo do cosseno. E o nosso círculo aqui que tem raio 1. Lembra que eu demonstrei aqui para vocês o nosso triângulo retângulo aqui. Ó. Bom, então nesse triângulo a gente tem o seno de x, que ele é projetado aqui. Então esse lado do triângulo aqui vale seno de x. E o cosseno estaria no próprio eixo do cosseno aqui, segundo esse nosso triângulo aqui. Se eu fazer um pitch, só fazer um pitch nesse triângulo aqui, ó, eu tenho em relação a x o seno como um cateto oposto e o cosseno como um cateto adjacente a esse ângulo x aqui. E o 1 é a minha hipotenusa. Se eu fazer um pitch aqui, eu já demonstro para vocês a relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 1 ao quadrado, Léo? Sim. Só que 1 ao quadrado é 1 mesmo. A hipotenusa aqui. Então, essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Tenho uma outra forma de demonstrar para vocês, que é no triângulo retângulo de lados A, B e C, com a hipotenusa. Eu demonstro por pitch também, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado. Se eu dividir aqui tudo pela hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, eu tenho que B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, A ao quadrado sobre A ao quadrado. Eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Se tudo está ao quadrado, B sobre A ao quadrado, C sobre A ao quadrado, A sobre A ao quadrado. Bom, o que é B sobre A e C sobre A? Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, o x, se eu fizer o seno dele, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho B sobre A, ou seja, é o seno. E o C sobre A? É o cosseno do x, ó, porque é cateto adjacente, o C sobre A. Só que está tudo ao quadrado. Então, eu chego na mesma coisa. A sobre A é 1 ao quadrado. Eu chego na mesma relação fundamental. Então, duas formas aqui de demonstrar para vocês que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. A relação mais importante de toda a trigonometria, tá? Ok. Isso quer dizer que se eu tenho um seno, eu posso calcular o cosseno de um ângulo. Então aqui, ó, vamos fazer sendo seno de A meio e A estando entre π por 2, ou seja, 90, e π, calcule o cosseno de A. Ah, Léo, o que é isso daqui? Calma, no final eu vou falar para vocês. Bom, se eu tenho seno, ele quer saber o cosseno, você acabou de aprender que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Então, eu uso a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a sempre 1.
Então, eu tenho o seno, que é meio ao quadrado, e o cosseno de A, que eu quero... Opa, deu tela preta aqui. Voltou. E o cosseno ao quadrado de A, que eu quero descobrir, que vale 1. Meio ao quadrado é 1/4. Já passei para o outro lado, subtraindo, tá? Lembra, ó, quando tem fração aqui, tudo ela ao quadrado, tá? Não vai ser só o 1 ao quadrado, não. O 2, o denominador também vai ser ao quadrado. Por isso que fica 1/4. Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 1/4. Diquinha aqui, ó. Multiplica, subtrai. Multiplica, subtrai. E se fosse mais, Léo? Multiplica, soma. Então, 4 vezes 1, 4 menos 1, 3. E mantenho o denominador aqui. Mantenho o denominador. 4. 1 menos 1/4, 3/4. Mesma coisa que você tirar 1, tirar de 1, 0,25, né? Aí eu sobro com 0,75. 0,75 é igual a 3/4. Tiro a raiz de tudo, hein? E olha só aqui, detalhe, hein? Não pode esquecer disso aqui. Quando eu tiro a raiz, mais ou menos. Quando eu tiro a raiz, mais ou menos. Raiz de 3/4. Aí eu tenho dois valores, né? Agora que me serve isso daqui, ó. Ele falou que o A está entre o π por 2 e o π, ou seja, 90 e 180. Vocês sabem pelo ciclo trigonométrico que aqui está o 90, aqui está o 180. Pela câmera assim, né? Para mim está aqui, 90 aqui e 180 aqui. Na câmera invertida para vocês, tá? 90 aqui, 180 aqui. Então, o alfa está aqui, o A está aí. O cosseno, agora lembra dos sinais, ó. O cosseno entre 180 e 90, tenta fazer a imagem na cabeça de vocês. O seno entre 180 e 90 ele é positivo e o cosseno vai ser negativo, porque ele está do outro lado do sinal. Olha aqui, ó. Aqui. 90 está aqui, 180 aqui. Π e π por 2. Ele deu um ângulo A aqui, ó, que está entre nesse intervalo. Então, o seno dele vai ser positivo, mas o cosseno, ó, vai ser negativo. Ah, Léo, e a tangente? A tangente vai ser negativa também, ó, ele vai passar aqui. Beleza? Por isso que é importante você saberem os sinais. Tá bom? Então, eu fico com o sinal negativo. O cosseno de A vai ser menos raiz de 3 por 2. Entendeu? Se tivesse se o A estivesse entre 0 e π, aí beleza, Léo. Aí ele poderia aceitar os dois sinais. Ele seria mais raiz de 3 por 4 ou o menos raiz de 3 por 2. Mais raiz de 3 por 2, né? Aqui, tirando a raiz. Tá bom, essa é uma forma de fazer. Eu posso te dar um macete aqui, que na verdade você pode utilizar para provas de X, de marcar X. Mas para prova aberta, segunda fase, não pode, tá? Você pode supor que o A está num triângulo auxiliar. Esse ângulo aqui, ó, o A, ele está num triângulo auxiliar. Você pode fazer uso desse triângulo auxiliar. Como que construo, Léo? É um triângulo retângulo. Você marca o A em um dos lados do triângulo, pode ser esse, pode ser esse. E faz a relação, ó. O seno de A é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, o cateto oposto vai ser 1, o cateto adjacente vai ser, a hipotenusa, perdão, vai ser o 2. Aí eu posso fazer um pitch, posso fazer o Pitágoras. Ó. Mas você já sabia aqui que daria raiz de 3, porque esse é o famoso triângulo 30-60. Então, essa é uma forma de fazer. Aí você acha que o x aqui vale raiz de 3. Ele queria saber o cosseno, né?
cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí só que lembra, ó, você tem que ter atenção nisso aqui, ó. Achei, Léo. Achei os lados. Cosseno de alfa vale raiz de 3 por 2. Tá? Só que aí você tem que voltar aqui no exercício, no enunciado, e ver qual intervalo o A está. Ele está no segundo quadrante. Então, segundo quadrante, o cosseno é negativo. Aí você inclui um sinalzinho de menos aqui, beleza? Esse é uma forma para provas fechadas, tá? Se você colocar isso daqui em segunda fase, você não vai receber a nota inteira. Às vezes, dependendo do corredor, você recebe 0 até, tá? Ok, a gente tem a relação fundamental e a gente tem outras relações decorrentes da fundamental. Como assim, Léo? Eu vou dividir ela por cosseno e dividir tudo por seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Vamos ver o que dá aqui. Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, ali ó, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá bom, Léo, e agora? O que dá para fazer aí? Bom, vocês lembram dessas relaçõezinhas aqui, ó. Que tangente é sempre seno, cosseno. De novo, seno, cosseno, de novo. Tangente é seno, cosseno. E a secante é 1 sobre cosseno, o inverso do cosseno. Bom, beleza, aqui eu tenho, dá para eu aplicar essas relações. Então, eu tenho que seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Ah, Léo, mas não é seno cosseno? Sim, mas olha só. Se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, tenho que seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é igual a tangente ao quadrado, só está ao quadrado. Cosseno ao quadrado sobre ele mesmo dá 1. E o inverso do cosseno ao quadrado, aqui, ó, é a secante. 1 sobre cosseno ao quadrado, só que aqui é a secante ao quadrado. Essa é a famosa secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Mais uma relação para você aí. Tá, Léo, e se dividir tudo por seno? Se dividir tudo por seno, eu vou fazer a mesma relação com essas equaçõezinhas aqui, ó. 1 sobre seno, seno ao quadrado sobre seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ah, Léo, não tem essa relação. Tá, mas se eu inverter aqui, ó, olha aqui embaixo. Se eu inverter essa, justamente fica cosseno sobre seno. Se eu inverter a tangente, fica 1 sobre tangente, que é a cotangente. E 1 sobre seno é a cossecante. Olha aí. Essa é a famosa relação cossecante quadrado, cotangente quadrado mais 1. Cossecante ao quadrado, cotangente quadrado mais 1. Beleza, então. Essas são as três relações fundamentais da trigonometria. Cara, se você ficar brincando aqui, ó, de dividir essa daqui por outras relações, por outros denominadores, você vai achar outras relações também. Dá para ficar brincando. Só que essas são as principais que você precisa saber nos vestibulares. Isso é interessante você memorizar, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre. E secante ao quadrado, tangente ao quadrado mais 1. Secante ao quadrado, tangente ao quadrado mais 1. Isso é o inverso. Cossecante ao quadrado, cotangente ao quadrado mais 1. É isso. São essas relações aqui que dá para fazer todos os exercícios. Então vamos lá, vamos fazer exercício. Seja E pertencente ao intervalo de 0 a π por 2. Esse E aqui, para quem não sabe, é pertence. Então, x pertence ao intervalo de 0 a π por 2, 90. Ou seja, lembra do ciclo lá, entre 0 e 90, o x vai estar no primeiro quadrante. Ou seja, seno positivo, cosseno positivo, tangente negativo. Tangente positivo, tudo positivo. Beleza? Determine a tangente de x sabendo que cosseno de x é igual a 1/3. Bom, beleza. Quero relacionar cosseno de x com tangente de x.
Ok, eu sei que uma das relações fundamentais, secante quadrado, tangente quadrado mais 1. Acabei de aprender isso. Tá, Leão, mas aí o cosseno aí? Bom, a secante é o inverso do cosseno. Então o cosseno vai aparecer aí, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado igual a tangente quadrado mais 1. Quanto que vale aqui, ó? Cosseno ao quadrado? Vale 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 9. Só que como aqui está invertido, já inverti. Aí fica 9 sobre 1, ou seja, 9. Tangente quadrado mais 1. Tenho que... aqui faltou uma raiz, tá, pessoal? Que é raiz. Raiz aqui. Mais ou menos raiz de 8. Então eu tenho que tangente de x é igual a mais ou menos raiz de 2. A tangente de x, como ele vai estar no primeiro quadrante, vai ser 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Então eu não preciso do valor negativo, como ele falou que está no primeiro quadrante aqui, eu só aceito a tangente positiva, tá? Aqui você também, perdão, aqui você também poderia fazer o triângulo auxiliar, tá? Se fosse em prova de primeira fase, monta o triangulinho aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 1, hipotenusa seria 3. Aí você faz um pitzinho para descobrir o outro lado. Aí a tangente vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Mas aqui, ó, eu tô colocando aqui do jeito certo para vocês, para a prova de segunda fase. Se vocês forem prestar vestibular de segunda fase, já sabem como fazer. Mas lembra do macetinho também, tá? Ele fica fácil. Outra questão do Mackenzie. No intervalo de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360. Então ele está considerando os quatro quadrantes, tá? O círculo inteiro. O número de soluções distintas da equação seno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de x sobre 2 é. Tá bom, coloquei a equação aqui. Seno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de x. Olha, agora a gente tem duas incógnitas aí, ou seja, o seno e o cosseno. Tá bom, mas a gente sabe que pela relação fundamental, seno ao quadrado de x mais um cosseno ao quadrado dá sempre o 1. Então eu posso substituir aquele seno ao quadrado de x. Ó. Se eu isolar ele aqui, eu tenho que o seno ao quadrado vale 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí beleza, ó. Eu posso substituir ali, aí eu fico com uma variável só. 1 menos cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de x sobre 2. Faço 2 multiplicando, eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau. Olha só, se vocês acharam que iam ficar livres de equaçãozinha do segundo grau, não ficaram. Na trigonometria tem também. Na verdade, qualquer parte da matemática pode ter equação do segundo, terceiro, quarto grau. Trigonometria também, não é diferente. Então você faz a formulinha de Bhaskara, o delta, faz a formulinha de Bhaskara, né? Então, eu tenho que o cosseno de x vale menos 1 e o cosseno de x vale meio. Olha só. Ele quer saber o número de soluções distintas, né? Bom, eu tenho um cosseno de x menos 1. Qual número? Qual número em graus ou radianos vocês conhecem no ciclo trigonométrico que vale menos 1? É o π, é o 180. Volta lá no ciclo trigonométrico. Ó. Ele está aqui. Eixo seno, cosseno. Cosseno vale menos 1. Está no 180 aqui. Ó. Então, o x igual a π. Como ele deu um intervalo em radianos, já deixei em radianos aqui. Ó. X igual a π. Bom, e o cosseno de meio? Bom, quem que vocês conhecem que tem o cosseno de meio? Vocês conhecem sim pela tabelinha. 5π por 3 ou 5π por 3. π por 3, 180 por 3. Quem que é? É o 60. Cosseno de 60 é meio.
Lembra da tabelinha lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É a tabelinha. Lembra da tabelinha aí, importante decorar. Então, o 180 por 3 é o 60. E aí, para você saber o correspondente dele, o cosseno tem que ser positivo. Ele está abaixo do 360. Lembra lá do ciclo trigonométrico? Andei 60, eu desço 60. 360 menos 60, 300. É o 5π sobre 3. Ok? Mais um da Unicamp. Seja x real tal que cosseno de x igual a tangente de x. O valor de seno de x é... Na Unicamp trazer essas alternativas aqui, ó, só para vocês verem. Então tá bom, vou ter que deixar... Eu não tenho nenhum número aqui, ó, olha só. Não tem nenhum número no enunciado. E a resposta tem que dar número. Vamos ver então, o valor de seno é... Cosseno de x, tangente de x. Vocês lembram que tangente de x é seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. Aí, seno, cosseno, de novo, seno, cosseno, seno, cosseno. Bom, já deu uma melhorada aí. Então, eu posso substituir. Cosseno de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. É a tangente. Multipliquei. Cosseno ao quadrado igual a seno de x. Já lembrei da relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Se eu isolar o cosseno, eu fico com 1 menos seno ao quadrado. Já substituí aqui, ó. Cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que eu fiz com o cosseno. Passei o seno para cá, ele vem negativo. Beleza. Aí agora eu tenho uma variável só. Só tenho o seno de variável. Aí eu multipliquei aqui, ó, tudo por menos 1 para deixar positivo. Mesma coisa, ó, equaçãozinha do segundo grau. Você faz o delta, faz a formulinha lá. Então, eu tenho que o seno de x vale 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Ah, Léo, e agora? Bom, vocês sabem que o seno ele vale de menos 1 a 1. Lembra dos valores mínimo e máximo, né? Bom, então eu vou precisar do raiz de 5 menos 1. Quer dizer, do mais raiz de 5, né? Menos 1. Porque se eu somar, se eu subtrair menos raiz de 5 aqui, aí eu vou ter que somar, né? Conservo o sinal e somo. Vai dar mais de 1. Vai dar 1, alguma coisa. Então eu preciso do mais raiz de 5 menos 1 sobre 2 para essa minha continha aqui dar entre menos 1 e 1. Por isso que na resposta da Unicamp eu chego na resposta C. Beleza? Eu chego na resposta C. Eu preciso do mais raiz de 5. Vendo? É importante. Nesse último finalzinho aqui, ó, você tem que ter esse raciocínio, tá? Último exercício da FUVEST. Sabe-se que x igual a 1 é a raiz da equação, dessa equaçãozinha aqui, sendo A e B os ângulos agudos indicados no triângulo retângulo da figura a seguir. Aqui esse A e B aqui é alfa e beta, tá? Pode-se então afirmar que as medidas de A e B são, respectivamente. Tá bom, eu copiei essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Só coloquei ela aqui, copiei ela. Olha só para ela. Cosseno ao quadrado de A vezes x ao quadrado menos 4 cosseno de A vezes seno de B vezes x mais 3 sobre 2 vezes seno de B igual a 0. Nossa, Léo, caraca, hein?
Mas calma. Lembra que eu falei que a FUVEST ela não dá informação de graça? Ela nunca dá. Tudo que coloca no enunciado, você vai usar. Esse triângulo aqui, ele estava no enunciado, ó, indicado no triângulo da figura a seguir. Bom, ou seja, se eles são os ângulos agudos de um triângulo retângulo, eu posso falar que o seno do A é igual ao cosseno do B e o cosseno do A é igual ao seno de B. Falei isso na primeira aula de trigonometria, os ângulos complementares. Se eu tenho ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. E o cosseno de um vai ser igual ao seno do outro. Então, ok, ó, beleza, já posso fazer essa relação. Então, vamos substituir. Ó. Eu tenho cosseno ao quadrado aqui, cosseno ao quadrado e seno. Vou tirar esse seno aqui. Vou substituir tudo pelo cosseno de A. Por quê? O seno do B é igual ao cosseno de A. Aí, pelo menos, eu já vou diminuindo minhas variáveis. Fico tudo com cosseno. Pessoal, aí já substitui aqui, tá? Pessoal, para eu tirar esse 2 aqui do numerador, tá ficando meio chato aqui, vou tirar ele. Então, eu multiplico toda essa equação por 2. Multiplicando toda essa equação, eu tenho aqui 2 cosseno ao quadrado de alfa vezes x ao quadrado, menos 8 cosseno ao quadrado porque, ó, cosseno vezes cosseno ao quadrado. 2 vezes 4, 8. E o 3 aqui, ó, ele fica multiplicando, corta com 2. Pessoal, tem cosseno em todos os membros da minha equação. Então, eu posso dividir tudo pelo cosseno. Posso, Léo? Sim. Sim, posso dividir tudo pelo cosseno. Admitindo que o cosseno de alfa é diferente de zero, porque o alfa não vai ser 90 graus ou 270, que tem o cosseno igual a zero. O alfa ele vai ser um agudo, então o cosseno dele vai ser diferente de zero. Então eu posso dividir, ó, como eu tenho todos os membros. Léo, e se eu não tivesse aqui no 3? Não, aí você não poderia dividir tudo pelo cosseno não, tá? Dividir tudo pelo cosseno. Esse cosseno aqui ele fica sem o quadrado dele. Esse aqui também sem o quadrado dele. E esse daqui fica sem o cosseno, porque é dividido pelo cosseno de A. Beleza, Léo. E agora soma, né? Não, calma aí. Esse x aqui tá ao quadrado. Esse daqui não tá, não. Tá, e agora? O que a gente faz? Lembra que eu falei que a FUVEST não dá as informações de graça? Você vai usar? Por que ele falou que o x igual a 1 é a raiz da equação? É justamente para eu usar nesse ponto aqui que eu cheguei. Então, já que x é solução da equação, eu substituo no x, ó. 2 cosseno de A vezes 1 ao quadrado, menos 8 cosseno de A vezes 1, mais 3 igual a 0. Eu tenho 2 cosseno de A menos 8 cosseno de A mais 3. Eu somo esses daqui, ó. Vai ficar, como 8 é maior, fica menos 6 cosseno de alfa. 8 menos 2, 6. E o 3 passa para lá negativo. Mas posso multiplicar por menos 1. Passo o 6 dividindo. Eu tenho que o cosseno de A é igual a 3 sobre 6. Posso simplificar. Cosseno de A 1 sobre 2. Cosseno de A meio. Que ângulo vocês conhecem que o cosseno dele vale meio? O A, 60 graus. Qual o ângulo que vocês conhecem que o cosseno vale meio? 60 graus. Bom, se o A vale 60 e ele é complementar ao B, o B vale 30 graus. Você chegava na resposta da FUVEST se transformasse em radianos. Ele queria lá a resposta em radianos. Π sobre 3, π sobre 6 você matava a questão da FUVEST. Questão considerada difícil da FUVEST, mas muito boa. Muito legal essa questão da FUVEST, viu? Você tinha que relacionar o seno e o cosseno dos ângulos complementares.
enxergar essa substituição, resolver a equação, usar esses conhecimentos para resolver, de matemática básica para resolver essa equação. Ó, multiplica por 2, divide por cosseno. Aí depois aqui, ó, você usa a informação do x igual a 1. Depois você tem que saber qual o cosseno que vale 1, que é o que vale meio, que é o 60. Exercício muito top esse da FUVEST, viu? Legal demais. Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Lista no Drive até quinta-feira. Se eu não colocar na quarta, até quinta-feira eu coloco para vocês, tá bom? E até semana que vem com mais trigonometria. Semana que vem, última aula de trigonometria, tá? Depois a gente vai falar de, acho que geometria, não, acho que vamos falar de áreas de triângulos, muito importante, e depois de geometria espacial. Tá bom? Última aula de trigonometria semana que vem. Beleza? Valeu, obrigado e até semana que vem.